Olá, seja muito bem-vindo ao Deri Dev. Eu sou a Deri, sou uma desenvolvedora full stack pleno e eu tô aqui para te mostrar como que funciona o mundo do desenvolvimento na prática. Eu sei que existem muitos tutoriais por aí que vão te ensinar desde HTML ou alguma linguagem específica, mas nenhum deles te faz pensar como um desenvolvedor de fato. E isso é uma coisa que diferencia você no mercado de trabalho dos outros e até mesmo para os seus próprios projetos pessoais, caso você queira ser ou um freelance ou até mesmo ter seus próprios negócios. Esse tipo de raciocínio lógico do desenvolvedor não é comum de se encontrar por aí. Muita gente começa a programar e não entende por que está fazendo algumas coisas ou por que está aprendendo alguma coisa dentro da programação. Foi por esse motivo que eu criei esse projeto da Dev e principalmente essa linha de full stack, para que a gente possa pegar desde o início, entender quais são os requisitos daquele produto, o que a gente vai fazer, transformar isso num código, colocar isso em produção, né? Colocar isso para o pessoal poder olhar, para o cliente final poder ter acesso e depois monitorar isso aí. A gente vai fazer toda uma trilha, né, de engenheiro de software para entender todos os processinhos que tem dentro do desenvolvimento, para que caso você também não se adapte muito bem aos códigos, você entenda que existem várias áreas dentro do desenvolvimento nas quais você pode fazer parte, desde o design até engenharia de requisitos e outros pontos que a gente vai conversar ao longo desse curso. Para começar aqui, a gente vai entender como que a gente capta todos esses requisitos e todas as necessidades do cliente. A gente vai fazer um projeto e sim, mesmo que você nunca tenha programado na sua vida, nunca tenha colocado a mão no código, vai ser de suma importância que você comece assim, né? Por uma coisa que qualquer um pode fazer, que é literalmente conversar com o cliente e usar o nosso raciocínio lógico para entender o que esse cliente precisa, listar tudo isso, documentar tudo isso e aí então começar a colocar isso no código. Você vai ver que vai facilitar muito a sua vida e que mesmo depois que você sair desse curso, você não vai precisar ficar assistindo outros e outros e outros para poder começar a codar de verdade. Você vai ter uma ideia, você vai colocar no papel e você vai conseguir fazer isso se transformar no seu código. A ideia que eu vou trazer aqui para vocês é uma ideia de uma agência de fotografia, mas eu vou deixar outras opções na descrição e eu também vou falar um pouquinho melhor no final do vídeo sobre elas. Bom, adivinha só, eu esqueci. Mas passando rapidinho pelas 5 opções que eu deixei aí na descrição para vocês. Fazer landing pages de lojas, como por exemplo a loja de perfumes, venda de imóveis, uma confeitaria, um pet shop. É sempre indicado porque você vai poder expor os produtos ali e vai ser mais fácil de você pensar o que o cliente final vai querer, né? Porque você é um consumidor, então você consegue pensar ali como que seria, né? O que seria um site legal que você gostaria de acessar. Coloquei o exemplo de uma mecânica também, que pode ser também uma loja de venda de peças de carros mais pra frente, ou algo assim. Então, se vocês quiserem que eu deixe mais especificado, a gente pode conversar lá no Discord. E aí vocês podem fazer as suas perguntas lá se quiserem utilizar esses outros projetos. Pensando num cenário real, esse cliente chegou pra gente e nos trouxe a proposta de que ele precisa de mais clientes para a agência de fotografia dele. Então, como assim? Eu, como desenvolvedor, tenho que pensar em como que eu vou fazer esse cara ter mais clientes. É lógico que existe toda uma área do marketing que vai trabalhar com redes sociais, com leads, né? Leads são captar o cliente, né? Para que ele vire um possível cliente, no caso. Tudo isso, existe uma área toda especializada dentro do marketing que vai cuidar de tudo isso, mas nós desenvolvedores, caso estejamos trabalhando com alguma coisa relacionada a marketing dentro do desenvolvimento de software, a gente pode sim se deparar com um caso em que a gente precisa pensar em como o nosso site vai ser bom o suficiente para captar aqueles clientes. Pensando nisso, esse cliente chegou e falou que precisava assim de um site onde ele pudesse expor todas as fotos lá, né, todos os trabalhos que os fotógrafos filiados a essa agência já realizaram. Então a gente vai ter uma parte de portfólio dessa empresa, uma parte onde vai ter lá todas as fotos já tiradas, todas não, mas alguns dos trabalhos, quais são os fotógrafos que trabalham para essa agência, o que eles fazem, qual é o tipo de serviço que eles prestam. Então tudo isso eles querem que esteja num site, para que facilite para que o cliente final encontre o trabalho deles e também entre em contato com eles, para que a gente possa assim converter esse lead, né, captar esse lead e transformá-lo num cliente final. Para facilitar para vocês, eu já documentei isso de uma forma bem simples. É lógico que existe um profissional especializado, que é o engenheiro de requisitos, o engenheiro de software, eles que vão coletar esses dados junto ali ao cliente final. Não vou usar muitos termos técnicos agora,
mas sim, existem esses profissionais que fazem toda essa captação de dados, transcrevem isso para um documento muito bem estruturado, que parece até mesmo um TCC, e a partir desse documento que as equipes de software vão dividir as tarefas e vão entender qual é a melhor tecnologia ou qual é a melhor forma de desenvolvimento para começar aquilo ali. Eu trouxe aqui esse documento bem simplão para vocês, com algumas das nomenclaturas que a gente utiliza no dia a dia como desenvolvedor, como por exemplo requisitos funcionais, requisitos não funcionais, os pontos que precisamos, e aí a gente trouxe aqui o que o cliente quer de uma forma um pouco mais técnica. Isso aqui é muito legal para você aprender a lidar com o dia a dia como desenvolvedor, porque mesmo que você não entenda completamente de um assunto, quando você está inserido naquilo, você precisa pegar algumas das regras que tem dentro do negócio, como por exemplo aqui a agência de fotos, para que você possa fazer um código bem legal, pensar em todas as propriedades, fazer testes, tanto integrados quanto unitários, e esse tipo de coisa que a gente vai falar mais para frente. Como requisito que o cliente trouxe aqui para a gente, ele quer mostrar os serviços que a agência dele oferece, ele quer mostrar os principais trabalhos dos fotógrafos, ele quer que tenha uma ênfase ali de alguma forma no tempo de mercado dessa agência. Então você vê que eles já estão há muitos anos no mercado e eles querem dar essa ênfase com relação aos trabalhos deles, e eles querem uma área de sobre também para explicar o que a agência faz, quais são os trabalhos, né, que esse cara faz, e ele também quer um contato direto com o cliente. Então ele quer uma área de formulário, mas ele também quer que tenha o número de telefone dele ali, o e-mail, enfim, contato direto para que o cliente tenha uma facilidade de encontrá-los, além das redes sociais, é claro. Bom, de qualquer forma, a gente, né, fazendo ali um resumão de tudo isso, numa análise final seria interessante a gente criar uma landing page para esse cara. O que é uma landing page? É uma página única, um site único ali, com as coisas bem focadas ali, pouco texto, mais imagens e sempre uma chamada para que o cliente entre em contato. Então, um formulário, um botão, coisas assim. Por quê? Porque essa página nossa, né, esse site vai ser responsável por reverter esse lead, esse visualizador, em um cliente final que vai entrar em contato com esse cara. Aqui mais para baixo eu coloquei a regra de negócio, os requisitos, que são coisas mais técnicas para o desenvolvedor e que a gente utiliza no dia a dia de fato para poder codar. Então aqui, ó, mostrar as imagens dos trabalhos da agência, deve conter uma área de home, uma área de sobre nós, deve conter os serviços que a agência vai oferecer, e além disso a gente tem os requisitos não funcionais também. Como que a gente vai fazer isso? O que são, né, além das funcionalidades, que são os funcionais, como que a gente vai fazer isso? Quais são as coisas do background que a gente precisa saber para poder começar a fazer? Então ali, ó, a gente vai realizar esse dev em HTML, CSS, JavaScript, ela vai ser hospedada com o domínio próprio da agência, o formulário deve direcionar os dados do cliente, né, para o e-mail. Então a gente tem essas coisas que vão acontecer meio no background ali da coisa. E como regra principal, a gente tem ali os campos do formulário, que é uma coisa importante a se tratar com o cliente. Ah, vai precisar do nome, do e-mail, do telefone, da área de atuação desse cara. E aí ele também colocou que o header deve conter as seções do site, e quando a gente clicar nesse header, vai direcionar o usuário para cada lugar que ele precisa ir. Depois da gente ter relacionado todos os itens que o cliente precisa com a área de desenvolvimento em si, isso feito todo esse processo profissional, esse documento, e as documentações geralmente são bem verbosas, tem bastante informação, diagramas, desenhos. Literalmente, o cara que conversa com o cliente final vai chegar com um desenho da tela. Então ele vai falar, ah, você quer que as coisas fiquem aqui? Que as coisas fiquem aqui. Então é literalmente um desenho, muitas vezes tem o protótipo, a gente utiliza algumas plataformas online para fazer esses protótipos, mostrar para o cliente, ele falar, eu acho que é mais ou menos isso, mas ó, as cores, a paleta de cor do meu site é essa, ou eu acho que aqui ficaria legal uma foto. Enfim, tudo isso é tratado com o cliente, é documentado, e é lógico que a gente precisa ter um protótipo ali, né, um protótipo mais ou menos funcional, para o desenvolvedor saber o que ele tem que fazer. É para isso que a gente utiliza plataformas como o Figma ou como o Adobe XD, entre outras, que fazem essa parte aí de criar as telinhas para que o desenvolvedor saiba o que ele tem que fazer. Então sim, existe um profissional aqui, ó, que dentro da área de desenvolvimento vai criar toda essa interface, né? Ele não vai codar de fato. Esses caras são chamados de UX ou UI, né? Dentro dessa área, que é a experiência do usuário ou interface do usuário. Então ele é responsável por pensar, tá, se eu colocar a cor amarela aqui, será que vai chamar atenção? Se eu colocar
o título no meio e não na esquerda, será que para esse propósito vai ser melhor? Isso é a experiência que o nosso usuário final vai ter ao acessar esse site. E esse cara é responsável por criar todo o design e tudo que o nosso desenvolvedor vai implementar de fato no código. Então sim, para quem gosta de design, entrar na área de desenvolvimento como UX, como UI, é uma das opções mais legais que tem. E lógico, se você já tem uma carreira de design, você também consegue fazer essa migração muito legal. Para esse caso aqui da agência, né, pensando em todos os requisitos, aquela documentação que a gente viu antes, o nosso UI aqui, o nosso UX, ele criou essa telinha, e caso você queira, você pode modificar isso aqui também e brincar um pouquinho com esses elementos. Então, você pode abrir o seu Figma, tá? É gratuita essa plataforma, você pode entrar lá e brincar ali, fazer suas telinhas, usando essa como exemplo, usando outras, enfim, tem um leque imenso de portfólio na internet para você dar uma olhadinha. Bom, a gente pensou aqui, né, sobre a questão do header, em que o usuário clicando ele vai para cada sessão. Aqui a gente tem uma chamada e já colocando em foco os 8 anos de carreira, que foi um item requisitado pelo cliente. E aí a gente tem um sobre nós logo embaixo. Esse texto aqui, que está bem aleatório, se chama Lorem Ipsum. Você pode gerar ele automaticamente na internet. E o pessoal da área de design e também de dev utiliza muito ele para quando você não tem o texto final. Então o cliente não mandou o seu texto final ainda e você coloca ali só para ter uma ideia de como vai ficar. Logo aqui embaixo a gente tem o portfólio, então aqui ó, a gente tem esse grid bonitinho aqui, ó, com as artes, né, com essas fotografias que os nossos fotógrafos tiraram aqui de dentro dessa empresa, e passando o mouse em cima tem o fotógrafo, o link para o Instagram desse cara, a modelo, né, que foi tirada a foto, caso o cliente permita, e o Instagram dessa modelo. Logo aqui embaixo a gente tem os serviços, a gente pode melhorar isso aqui, deixar ele um pouco mais conciso depois, mas por enquanto aqui a gente só tem umas bolinhas aqui com quais são os tipos de serviços que essa agência oferece, né? Então eles fotografam casamentos e fazem ensaios aí para qualquer tipo de modelo, tiram fotos de crianças, olha, são especializados em crianças e em viagens. E por último, a gente tem aqui essa chamada, que é o local onde o cliente vai entrar em contato de fato com a nossa agência para poder fazer um orçamento ali, entender melhor os serviços. Aqui a gente tem a chamada para o Instagram, para o LinkedIn, o telefone e o e-mail, assim como o nosso cliente, né, tinha pedido para a gente, que a gente tem informações de CNPJ, etc. E isso daqui é um trabalho de design que a gente vai usar como base. Então todo o nosso trabalho como dev com HTML, CSS, JavaScript, que a gente vai começar a aprender, né, a desenvolver de fato, vai ser baseado nisso aqui. Então a gente vai fazer isso aqui, desde as coisas mais fáceis até as mais complexas, para a gente começar a aprender a codar. Bem, depois a gente ter toda essa documentação, design, a gente entender tudo que a gente tem que fazer aqui, né, tudo que a gente precisa ter, a gente vai começar a codar de fato. Então, a partir daqui, a gente vai criar nosso HTML, CSS, JavaScript, e depois a gente vai implementando outras linguagens de programação nesse projeto. A gente vai aumentar aquele nosso designzinho ali, vai criar outras páginas, vai deixar de ser só uma landing page, vai criar um projeto maior. Mas, por enquanto, vamos focar em entender aí, em treinar essa parte tanto do design, né, de criar as nossas telinhas e tal, exercitar o nosso senso crítico como desenvolvedor. Então, pegar outras ideias de projetos, tentar discorrer, né, sobre elas, fazer ali as regras de negócio, os requisitos, brincar um pouquinho com isso e daí começar o nosso HTML de fato. Pra gente começar na próxima aula a codar, eu trouxe aqui o Visual Studio Code para vocês. Eu vou explicar um pouquinho melhor na próxima aula o porquê que a gente vai utilizar ele, e não o Sublime, e não um bloco de notas, e não um caderno para poder codar. Por que que ele é tão indicado, por que que tanta gente utiliza ele, por que que é tão legal utilizar ele. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas pra gente começar agora, é legal você ter instalado aí o Visual Studio Code, tá? Ele é essa plataformazinha aqui que a gente pode ver que é bem padrão Windows, né? O Windows tem essas janelinhas aqui em cima, então a gente pode criar, por exemplo, um novo arquivo aqui, onde a gente vai escrever o que a gente quiser. É basicamente um bloco de notas, mas ele tem algumas especialidades que vão facilitar pra gente na hora da gente codar. Talvez o seu não venha com todos esses pontos que tem aqui do lado, isso aqui são extensões, talvez ele venha com uma cor diferente também. A gente pode selecionar, por exemplo, HTML aqui e criar um HTML bem bonitinho aqui, uma tagzinha. A gente vai ver tudo isso na próxima aula e a gente pode discorrer aqui o nosso código.
Para você poder instalar algumas corzinha diferente, fazer umas coisinhas tipo clicar aqui no Hey Cat e ele trazer um gifzinho de cat legal para você, de gato. Tudo isso a gente pode adicionar com essas extensões aqui. Então, conforme a gente for codando mais, a gente vai adicionar extensões de linguagens específicas, como por exemplo o React, né, com o Node, o Python, enfim, o que a gente for mexer depois. Mas aqui para começar, para você poder brincar um pouquinho, você pode criar aqui os seus documentos, salvar e também procurar aqui por corzinhas. Eu gosto muito da Omni. Esse Omni Theme aqui é um tema muito gostosinho, eu gosto bastante, ó, ele deixa com uma corzinha bem legal o seu Visual Studio Code, mas você pode procurar aí um monte de coisa para poder personalizar ele, e na próxima aula a gente vai começar a codar de fato, a gente vai começar aqui a transformar esse design aqui em código de verdade e ver isso aparecendo no nosso navegador. Eu espero que você tenha gostado, segue a gente nas redes sociais, eu tenho certeza que a gente vai agregar bastante para você e tamo junto!